desportivo temos em destaque a natação, mais concretamente a atleta Joana Karina Silva, de 16 anos, que representa o Lousada século XXI e que tem ganho vários prémios no mundo da natação. Desde a revelação do ano de 2012 na gala de O Amador, Joana Karina Silva participou ainda nas provas de 200 metros livres, 100 metros costas, 200 metros costas e nas estafetas mistas de 4 por 100 metros estilos e 4 por 100 metros livres. Nos 100 e 200 metros costas obteve as respectivas medalhas de ouro e foi nesta prova de 200 metros costas que a atleta fez com que atingisse a melhor performance em júniores femininos, conseguindo 677 pontos. Mais recentemente, no Complexo Olímpico da Piscina de Coimbra, a edição de 2013 do Campeonato Nacional de Júniores e Séniores de Inverno também correu de feição para a nadadora, classificando-se assim para os Europeus de Júniores de 2013 em Poznan, na Polónia, e para os Mundiais de Júniores também durante este ano, 2013, a realizar-se no Dubai. Ainda em fase de comemoração, conquistou o 6º lugar na Ucrânia na participação nos multinacionais de Júniores MIT. Infelizmente não temos a possibilidade de ter connosco em estúdio a Joana Karina Silva. Vou ter a oportunidade de falar com ela via telefone. Joana, boa tarde. Como é que a Joana chega à natação? Comecei por aprender nas aulas normais, porque tinha medo da água. E como queria ir para o vôlei, minha mãe então fez um acordo comigo em que se eu perdesse medo da água, que me punha no vôlei. E foi assim que aconteceu então, mas de alguma forma a natação já tinha algum interesse para si, por competições que tivesse visto eventualmente, ou não? Não, até o momento em que fui para as aulas normais de aprendizagem não me interessava nada, porque a água era de fugir. Só depois de começar a praticar essas aulas é que começou a surgir o bichinho. Que dizer então depois dessa evolução que foi acontecendo ao longo dos anos? As coisas foram surgindo normalmente, passei da aprendizagem para a competição, depois da competição tornou-se cada vez a tornar mais séria, porque comecei a gostar cada vez mais e a ter mais vontade de alcançar algo, porque apanhei sempre desafios novos até ao momento em que cheguei agora, não é? Campeã nacional, recorde nacional, provas internacionais já, não é? Fui levando a fasquia até que apanhei o gosto e cada vez mais quero sempre mais alguma coisa nova. Curiosamente, não começou no Lousada século XXI, foi na Associação Desportiva de Penafiel que começou a praticar a natação. Sim, inicialmente comecei pela Associação Desportiva de Penafiel, mas passado 3 anos mudei para o Lousada século XXI, onde já estou lá há uns aninhos. E o que é que levou a essa mudança? Questões pessoais mesmo. Uhum. Ao que sei, agora na atualidade, chegou há pouco tempo de uma participação na Ucrânia, como é que correu? As participações correm sempre bem, porque às vezes a prova em si não é aquilo que nós esperamos, porque nem sempre as coisas correm certo, mas é importante às vezes também correrem mal para a gente saber dar a volta por cima. Mas o principal objetivo de uma prova internacional é sempre aprender coisas novas com os outros países, que dou até com os próprios colegas de equipa que vão connosco. Por isso é sempre bom, porque vai-nos dar um maior nível de aprendizagem enquanto atletas. Uma das coisas que tem que fazer é conciliar a prática do desporto e dos estudos. Como é que consegue conciliar? Bem, acima de tudo é preciso ter muita organização no nosso dia e sabermos qual é o momento certo para treinar, para estudar e até mesmo conversar e divertir-me um bocado com os meus amigos. Acho que o segredo disto tudo é mesmo a gente ter um plano para nos organizarmos e assim tudo se consegue. Esse plano, digamos, é articulado com os seus pais e também, por exemplo, com o treinador Eduardo Duarte? Sim, é sempre articulado com toda a gente, porque as pessoas que me rodeiam, principalmente pais e treinador, têm que saber mais ou menos a minha organização, porque o treinador tem que me dizer horários de treino, os pais têm que me dizer não é, que horas é que mais ou menos é que estamos em casa e assim, ao fim de semana. Por isso tem que ser sempre um bocado articulado com tudo, para chegarmos todos de acordo. Entretanto, já arrecadou vários prémios. Há, sim, algum prémio que lhe toque mais, digamos assim?
Sim, há sempre alguns que nos marcam mais. No meu caso foi a primeira vez que eu tinha um recorde nacional, que significou muito para mim. Apesar de ainda ser nova quando isso aconteceu, foi bom, porque deu-me asas para sonhar cada vez mais alto. E por isso acho que foi o momento que mais me marcou para o resto da minha vida. A Joana tem ídolos na modalidade? Sim, tenho Michael Phelps, que tudo que ele conquistou nestes últimos anos foi sempre bom e fantástico, que levou a natação a outro patamar, fez a mostrar ao mundo. Mas por outro lado tenho um ídolo português, que é o Diogo Carvalho, que é da Aveiro, que tem feito a natação portuguesa evoluir e isso é muito bom, vejo como uma referência. Joana, agora gostaríamos de saber também quais são os seus objetivos a curto, médio prazo na natação. Bem, os próximos objetivos, uma vez que já tenho a participação no Europeu e no Mundial de Júnior garantida, é quando chegar a essas provas, no Europeu tento conseguir uma final e nos Mundiais conseguir pelo menos uma semifinal. Esses são os objetivos breves, para já, não é? Nesta época. E claro, como quase todos os atletas, para longo prazo, o meu objetivo principal é estar presente nos Jogos Olímpicos. Tem nesta altura 16 anos, se não estou em erro. Como é que vê a Joana dentro de 10 anos, no que a natação diz respeito? Daqui a 10 anos ainda muita coisa pode acontecer, não é? Porque não estamos livres de ilusões ou assim. São coisas que acontecem na vida desportiva e temos que saber lidar com elas. Mas olhando para um modo positivo, espero ainda estar a nadar e ter alcançado muitas coisas boas, não só para mim, mas para toda a gente que me rodeia, meus amigos, a minha família, como também para o próprio país, não é? Porque quando vamos lá fora não apresentamos o nosso nome, mas sim a nossa nação. Muito bem, muito obrigado pela sua disponibilidade para estar connosco então no Polidesportivo e as maiores felicidades. Obrigada, igualmente. Eu é que agradeço a oportunidade de me poder expressar à minha modalidade e àquilo que eu faço, o trabalho que realizei e tenho que referir também que este prémio não significa só para mim, mas também para as outras pessoas, como a minha família e os meus amigos, treinadores, colegas de equipa que sempre me apoiaram e me ajudaram a ser quem sou hoje. Muito bem, muito obrigado e felicidades uma vez mais a nível pessoal e também ao nível da competição na natação. Até uma próxima oportunidade. E depois da conversa com a nadadora Joana Karina Silva, passa agora à conversa de estúdio com o seu treinador, Eduardo Duarte, ligado ao Lousada século XXI, desde há 8 anos a esta parte, é licenciado em Educação Física e Desporto. Boa tarde, bem-vindo. A primeira pergunta que tenho para si, já vamos falar sobre a Joana Karina Silva mais à frente, mas vamos falar nesta fase inicial mais sobre a natação de uma forma um pouco mais geral. É um desporto rigoroso e que requer muita dedicação. O que é que, enquanto treinador e pela experiência que já tem, salienta que qualquer atleta ou qualquer candidato a atleta de natação tem que ter? Antes de mais, boa tarde a todos. O atleta de natação tem características muito específicas, porque desde logo é um desporto que tem que começar o mais cedo possível, desde tenra idade, desde os 3, 4 anos, para começar a desenvolver as suas capacidades de adaptação ao meio aquático. A partir daí terá que ter umas condições fisiológicas que lhe permitam dar um salto qualitativo e quantitativo para umas performances superiores que a competição exige. Precisa muito, mas muito, de ter um espírito de sacrifício fora do vulgar, porque a natação é um desporto que exige uma dedicação completa, tanto do atleta como da parte dos pais, porque um atleta de natação depende para tudo dos seus pais. Além de ter que ter uma equipa que lhe permita dar um salto a nível geral de motivação, de interesse pela atividade, de querer conquistar algo mais, ela necessita de ter esse espírito intrínseco nela, porque há coisas que são trabalháveis, essas não são, e sendo assim é mais difícil de se conseguir
performance altas sem esse atributo essencial. No meu entender, é o mais importante. O espírito de sacrifício para se sacrificar em prol da sua modalidade. Eles precisam do companheirismo dos colegas e precisam de se sentir queridos e aconchegados. Porque se os colegas necessitarem deles e eles estiverem sempre presentes, disserem que estão sempre presentes, eles vão ter o colega a apoiá-lo nas provas, a apoiá-lo em tudo que necessitar. E se não tiver esse espírito solidário, vai se sentir um bocadinho só. Nesse sentido, sente-se só. Mas como o clube é um todo e não uma personagem individual, consegue-se que todos remem para o mesmo lado. E só assim é que as performances conseguem subir, tanto daquele atleta que é o melhor, como aquele que é o mediano ou até aquele que é mais fraco. Falando agora das técnicas, o que é que se consegue trabalhar num atleta? É assim, na natação nós temos vários aspectos. Desde já temos 4 estilos de natação completamente diferentes, que é o estilo de crawl, o estilo de costas, o estilo de bruços e o estilo de mariposa. E temos o conjunto desses 4 estilos, que é estilos. E temos depois que saber diferenciar as características de cada atleta para as diferentes provas que existem, porque existem provas de 50 e 100 que são consideradas as provas de velocidade típica, depois tem as de 200 e 400 que não são consideradas tão velocidade, mas que requerem velocidade ao mesmo tempo. E tem as provas típicas de fundistas, que são os 400 estilos e os 1500 crawl. E para cada prova dessas exige características completamente diferentes de cada atleta. Porque há atletas que a nível de velocidade são muito bons, mas a nível de resistência, que é o que requer as provas de fundo, já não se tornam tão eficazes. E nós, como treinadores, temos que saber distinguir as características individuais de cada um. Mas eles próprios, os atletas, começam com o treino, com os anos, a saber distinguir as suas reais características e capacidades. Existem competições que permitem, obviamente, também averiguar e ir percebendo qual a evolução que o atleta vai tendo e se eventualmente estará, deixe-me utilizar a expressão, no desporto certo, porque chegará uma altura em que se calhar o próprio treinador percebe que o atleta tem ou não condições para. Sim, eles têm competição desde os 8 anos de idade. E tem as chamadas etapas de formação até aos seus 15, 16. Mas mesmo antes dessa etapa, ou seja, entre os 12 e 13 anos, que é a passagem dos infantis para juvenis, já o treinador consegue ter se ele já vem a praticar natação desde tenra idade, já tem uma real noção do valor do atleta. E se ele conseguirá ter capacidades para evoluir mais na natação, ou se será melhor ele ir escolher outro desporto para praticar. Tem perfeita noção, porque se não desenvolveu aquilo que deveria desenvolver em 4, 5 anos que teve anteriormente, não vai ser daí para a frente que ele vai desenvolver. Muito dificilmente, são raros, para não dizer impossível, os casos que acontece isso, mas impossível nunca será, não é? Mas será muito, muito difícil de acontecer um caso assim, que ele entre muito tarde para a natação e que consiga desenvolver ao ponto de chegar ao patamar da Joana Carina, de ser campeã nacional e representar Portugal ao nível de seleções. Vamos então falar um pouco da Joana Carina, tem nesta altura 16 anos. Como é também para si treinar a Joana? Para mim, treinar a Joana é um orgulho imenso, evidentemente, porque é fruto do trabalho diário que uma pessoa desenvolve com ela e com os outros colegas de equipa e que vê na competição, que é onde uma pessoa quer salientar o nosso trabalho, os frutos disso. Ou seja, a Carina já treina comigo desde os 9 anos, já está comigo desde os 9 anos, e é um trabalho bastante árduo que vai surgindo etapa a etapa, sem ultrapassar etapas, porque é uma das funções do treinador, é saber gerir a carreira do atleta, desde que ele chega às nossas mãos, até que ele vai passando pelas diversas fases, porque se nós, aos 10 anos, ultrapassássemos essa etapa, não lhes dessemos as condições físicas e de treino necessárias, se estivéssemos já preocupados com os resultados em tenra idade, estávamos a limitar a evolução do atleta.
E esse cuidado eu tenho tido ao longo destes anos todos, com ela e com os outros atletas, é não ultrapassar etapas, não dar treino, não dar carga excessiva para podermos ter um desenvolvimento sustentado ano após ano. Porque na natação nós estamos a falar, no caso da Joana já, de 10 treinos semanais. Se nós numa etapa de formação vamos ultrapassar as etapas e vamos passar de 3, 4 treinos que eles têm nos cadetes, para depois em infantis passar logo para 7 treinos, por exemplo, um exemplo que estou a dar, seria um aumento de carga demasiado elevado. Estávamos a ultrapassar etapas, estávamos a queimar os pontos onde eles podiam desenvolver mais nessa etapa de infantis. E nós, ao não correr esse risco, correndo outros riscos de prejudicar a nível de resultados, mas como eu disse anteriormente, os resultados, principalmente em cadetes e em infantis, não diz muito do que o atleta poderá vir a ser, porque há imensos casos em que atletas em cadetes e infantis eram muito bons, mesmo, mas depois naquela fase de transição, em que eles requerem mais força, requerem mais trabalho de técnica, requerem isso tudo, ficaram para baixo. Porque nessa fase temos normalmente a fase do saltinho pubertário, que nós chamamos de saltinho pubertário, em que eles crescem e os seus apoios na água tornam-se inconsequentes, a sua técnica é toda deteriorada e nós temos que saber lidar com essas situações, porque um atleta que vem habituado desde tenra idade a ganhar e chegar a essa etapa começa a não ganhar tanto, é frustrante, e lidar com uma situação dessas não é fácil, tanto para o atleta como para o treinador. E nós temos que ter imenso cuidado com essa nuance. Deixa-me voltar um bocadinho atrás agora para falar da Joana Carina, para dizer que deduzo que muito precocemente perceberam que ela tinha condições para ser uma atleta de alto nível. Sim, desde ter idade logo se percebeu que ela era uma atleta diferente dos outros atletas. Querem atitude, querem garra, querem predisposição para o treino. Mas nós lá está, bem, volta àquilo que falei anteriormente, tivemos um cuidado de gerir a carreira dela como deve ser gerida. Porque um exemplo que eu dou relativo à Joana, ela, por exemplo, em infantis, ela chegou a ser campeã nacional e recordista nacional dos 100 metros mariposa. E no ano seguinte, nós temos o cuidado de ver as características reais dela e direcionar o treino dela para um campo, para uma técnica diferente. Ou seja, ela neste momento é campeã a 100 e 200 costas, quer campeã nacional, quer recordista nacional em piscina longa, de 100 e 200 costas. E agora, neste momento, mariposa praticamente não nada. Uma atleta que foi campeã nacional e recordista nacional de mariposa. Para você ver que a diferença está aí. Se nós insistíssemos no mariposa, era capaz neste momento ela já ter descambado por aí abaixo. Mas exato. nós... Portanto, podia ser mediana, vamos utilizar exatamente a expressão, na mariposa, para ser agora muito boa. Muito boa a costas. E da nossa análise que nós fizemos ao nado dela, a maneira de nadar dela, as características individuais dela, fizemos um somatório dessas características todas e chegamos à conclusão que era mais viável seguirmos o caminho de costas. E revelou-se eficaz. Já conhecemos, já falei sobre isso, sobre o trajeto da Joana Carina. Quais é que foram, ou qual é que foi o momento mais alto, na sua opinião, na carreira dela, por um lado, mas também o seu ponto alto enquanto treinador, até esta altura? Ao longo destes tempos, ela já teve vários momentos altos, entre os quais posso destacar a primeira vez, lá está, em que foi campeã nacional e recordista nacional, por ser a primeira vez, em mariposa. Porque ela própria salienta esse facto como sendo o momento mais marcante na carreira dela. E como sendo o primeiro, é aquele que marca mais. Mas a partir daí, evidente, já tem outros marcos muito superiores a esse, que é a presença no Campeonato Europeu de Juvenis, o ano passado, que ela foi em Antuérpia, ao Europeu de Juvenis. E agora, este ano, é um momento ainda mais alto, porque sendo já uma atleta júnior, conseguir o feito que ela conseguiu já
neste momento da época, já ter conseguido mínimos quer para o Europeu de Júniores, quer para o Mundial de Júniores, que se vai realizar no Dubai, é um marco fabuloso, que ultrapassa todos os outros até então alcançados. Isto quer dizer que o Eduardo não nada, é a Joana que nada, mas a vitória é como se fosse sua também, né? Sente isso, obviamente, como uma parte de si que está dentro da piscina, não é? Evidentemente que sim, porque o atleta tem que ter a qualidade, mas tem que ter uma pessoa, neste caso o treinador, por trás dela, e não só o treinador, a equipa toda, por trás dela, a equipa, quando falo em equipa, refiro-me aos colegas, refiro-me à presidente do clube, refiro-me à envolvência que está com ela, os pais, os familiares, toda a gente que lida com ela, mas muito diretamente eu. Porquê? Porque sou eu que estou com ela dia após dia, de manhã e à noite, sempre, e a fazermos um trabalho contínuo, que neste momento tenho que também salientar o destaque do treinador que está com ela na Casa das Seleções, que é um trabalho conjunto entre meu e o treinador que está com ela na Casa das Seleções, desde há um ano atrás, que ela está lá, e o trabalho tem que ser delineado em conjunto. Porquê? Porque nós conversamos, chegamos ao entendimento que seria melhor para a progressão dela, ela, o ano passado, ter ingressado na Casa das Seleções, que está em Montemor o Velho. Porquê? Porque um atleta deste escalão necessita de trabalhar imensas vezes em piscina de 50 metros, porque as provas principais são todas feitas em piscina olímpica. E nós aqui não tínhamos possibilidades de lhe dar isso, de lhe dar essa possibilidade de ela treinar no mínimo 4 a 5 vezes em piscina olímpica. Ficava muito dispendioso para o clube, mas o clube, dentro de todas as dificuldades que foi surgindo ao longo destes anos, sempre lhe deu tudo que uma pessoa necessitava para poder desenvolver isso. Por isso deixo aqui o meu agradecimento público ao clube, e muito em particular na pessoa da Dona Amélia Fonseca, que é presidente do clube, já relativamente, desde que eu estou praticamente à frente da natação, é ela que está a presidente do clube. Nesta agora reta final da conversa, uma questão que é essencial, embora em função do trajeto da Joana já se perspectiva o que é que poderá responder, que é: que futuro é que a Joana Carina tem pela frente? O futuro dela mais próximo será daqui para o ano, particularmente, o mais breve possível, começar a pensar em fazer os mínimos para os Jogos Olímpicos, porque ela está num patamar que poderá chegar lá, com trabalho, com dedicação, com o espírito de humildade que ela tem demonstrado, poderá chegar lá. Não está muito longe dos tempos de acesso que eles pedem para ir aos Jogos Olímpicos, e que está no horizonte dela, é o seu foco principal neste momento, é esse. É, ao longo este ano e o próximo, fazer marcas que lhe permitam aproximar-se desse mínimo de acesso aos Jogos Olímpicos. Porquê? Porque os Jogos Olímpicos só podem fazer tempos com 2 anos de antecedência. E sendo os Jogos Olímpicos em 2016 no Rio de Janeiro, ela só os poderá fazer nesse tempo. Mesmo que faça agora, não serão válidos. Portanto, o foco neste momento principal seria os Mundiais no Dubai, que já está conseguido. E com todas as condições, no futuro para além de 2014 e 2016, todas as condições para continuar a enriquecer este palmarés. Eu julgo que sim, mas isto, futurologia, sim, é impossível de uma pessoa fazer. Podem não é? acontecer coisas que não são... Evidentemente, mas nós temos que preparar ciclo a ciclo olímpico, pensar ciclo a ciclo olímpico, porque estar a pensar a 8 anos de diferença em natação é muito tempo. Noutros desportos poderá não ser, mas em natação é muito tempo. Passa-se muitas coisas, às vezes há lesões que uma pessoa passa uma época inteira a tentar dublá-las, que aconteceu com a Joana, numa época em que, após ela ser campeã, teve uma lesão nos 2 joelhos e teve uma época inteira praticamente a treinar a 50%. Não dava para puxar mais do que aquilo. E ela teve que ter um espírito de sacrifício e uma cabeça em cima dos ombros para superar essa situação. E eu quero salientar aqui esse aspecto fundamental.
porque não é só as coisas boas que acontecem na vida de um desportista, acontecem também estes percalços, e é nesses percalços que nós temos que saber para onde queremos ir, porque quando tudo acontece bem, é fácil, tudo é bom, é um mar de rosas, toda a gente vem ter connosco e nos dá os parabéns, mas quando nós estamos em baixo, também essas pessoas às vezes que vieram nos dar os parabéns são as primeiras a deitar-nos abaixo. E nós temos que ter a capacidade de dar a volta por cima, superar, levantar-nos outra vez e voltarmos a ser aquilo que éramos ou ainda melhores. Eu acho que é a mensagem ideal para fecharmos esta nossa curta conversa. Eduardo Duarte, muito obrigado pela sua presença e as maiores felicidades pessoais e também para a Lousada século XXI. Obrigado, eu.